Oi pessoal, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é David Oliveira, sou psicólogo clínico, professor de psicologia também, e hoje eu vim aqui falar de um assunto que eu gosto muito com vocês, que é psicanálise. Depois que a gente postou alguns vídeos no nosso perfil do Instagram, no nosso canal do YouTube, se você não sabe do que eu estou falando, acesse o canal Ascendendo Saber, vai conferir o material que a gente disponibilizou lá. A gente tem um material muito rico sobre saúde mental, psicologia, educação. Você vai gostar do conteúdo que a gente preparou para vocês. Enfim, depois que a gente postou alguns desenhos onde eu falo um pouco sobre a psicanálise, eu cito alguns termos que é do universo da psicanálise, isso gerou algumas dúvidas, gerou algumas curiosidades, e a gente recebeu diversos comentários pedindo para que eu falasse, para que eu desse uma aula sobre a psicanálise, um pouquinho mais sobre o que é essa teoria, tá? Eu sei que muitos de vocês que nos acompanham têm formação em saúde mental, têm formação em psicologia e já conhecem a teoria. Mas talvez, mesmo para você que já conhece essa teoria, essa aula introdutória pode ser rica, pode conseguir fazer com que você perceba a psicanálise de uma outra forma. E o meu objetivo é trazer esse conhecimento da psicanálise para a análise e interpretação de desenho. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a psicanálise, explicando a primeira tópica de Freud. O que é a primeira tópica de Freud? É quando Freud ele vem nos apresentar uma estruturação, uma forma de perceber o aparelho mental. Freud vem dizer para a gente assim, olha, vamos partir do pressuposto que o aparelho mental, a mente humana, ela é estruturada de uma determinada forma. Por que Freud teorizou em cima disso? Para começar a estudar e aprofundar o aparelho mental, que é uma instância subjetiva, precisa-se ter um pontapé inicial, precisa ter uma estrutura básica para entender, para se fazer analogias, fazer inferências, conseguir criar uma lógica simbólica para esse aparelho mental. Então Freud ele teorizou. Então prestem atenção no que eu estou falando. Freud ele teorizou. A psicanálise ela é uma teoria que baseia-se em cima de uma hipótese de um aparelho mental. Um aparelho mental que foi construído por Freud a partir de suas inferências, de sua clínica que ele desenvolveu ao longo dos anos. Então a gente tem que entender que é uma teoria dentro de diversas outras teorias que existem dentro da psicologia. Mas eu posso falar com grande tranquilidade que a psicanálise é uma das principais teorias que ajudou a constituir a psicologia que é hoje, tá bom? E entendendo a psicanálise, entendendo como Freud enxergou a mente humana, fica mais fácil da gente entender como é que os psicólogos, como é que os psicopedagogos, como é que os profissionais de saúde mental também enxergam a mente humana. Tranquilo? Então vamos lá. Freud, ele tem duas tópicas, tá bom? Eu vou falar sobre as duas, mas primeiro a gente vai falar da primeira tópica de Freud, que é a estruturação do aparelho mental. É a representação topográfica do aparelho mental. Olha que interessante. Representação topográfica. O que seria isso? É representar localizando a mente humana. É como se eu estivesse pegando a mente humana e transformando ali um mapa e dizendo, olha, nessa parte da mente humana tem isso, nessa outra parte da mente humana tem aquilo. Então Freud ele transformou aquilo que era uma instância subjetiva, que não tem uma forma, que não tem um modelo, que não tem um lugar próprio. Então não adianta a gente pegar o cérebro humano, dissecar o cérebro humano e falar aonde que está o que Freud falou. Não existe isso, é uma teorização, entende? É uma forma de ilustrar o que ele estava querendo dizer, entende? E ele transformou isso que era subjetivo em algo palpável, algo que eu consigo digerir, algo que eu consigo entender, fazendo com que isso virasse uma espécie de mapa mental. Tranquilo? Para representar esse mapa mental, eu até deixei já pronto aqui um sistema de triângulo, né? Uma espécie de uma pirâmide, porque Freud, várias vezes, para poder explicar sua teoria, ele falou de um sistema de pirâmide, uma forma de um iceberg. O iceberg é uma ótima representação para a gente entender como Freud pensou a mente humana. Ele pensou, olha, a mente humana ela tem um ápice e ela tem uma parte mais inferior, ela tem uma parte mais, vamos dizer assim, inconsciente, uma parte mais
reprimido, uma parte que está lá no fundinho da mente humana. Então ele dividiu isso da seguinte forma. Olha, vamos entender a mente humana como se fosse um iceberg. Como é que é um iceberg? Lembra do filme Titanic? A gente tem lá a parte de cima. Então eu vou colocar aqui, isso aqui é a representação do mar, tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, a gente tem um mar, certo? Essa parte de cima aqui, ó, que vocês conseguem observar, é a parte que quem está na superfície também enxerga, certo? Essa parte Freud chamou de consciente. Então vou colocar uns pontinhos aqui só para a gente entender e vou escrever consciente. Certo? Por que consciente? Porque é a parte do aparelho mental que eu consigo acessar. Por isso a analogia com o iceberg. O iceberg, quando a gente observa ele, a gente não vê ele inteiro, a gente vê o que está por cima da água. Mas existe toda uma estrutura que está abaixo. E o fato dessa estrutura estar abaixo e de eu não conseguir observá-la não significa que não existe nada lá. Ainda há um iceberg, ainda há algo muito grande a ser explorado, eu só não consigo observar. Então, para a nossa mente, para a analogia que Freud fez com o iceberg, essa parte de cima, que é a parte que eu consigo acessar, que eu consigo ver, ele deu o nome de consciente. Tá certinho? Espera aí que eu vou trazer alguns exemplos, vocês vão conseguir entender isso melhor. Mas vamos lá. Então imagina que isso aqui é o mar, e essa aqui é a parte de cima do iceberg. Essa parte onde fica a água, que você consegue ver, você concorda comigo que se você olhar, mesmo que tiver alguns peixes, tiver alguma vida animal margeando essa água, aqui você consegue ver, mesmo que ela esteja um pouquinho mais abaixo aqui, você entende que existe uma possibilidade de enxergar para dentro desse mar, mesmo estando de fora? Só que não é uma possibilidade muito longa. Você consegue enxergar até uma certa distância. Depois de uma determinada distância, você já não consegue enxergar mais. Esse mar vai ficando cada vez mais escuro e você não consegue perceber. Então olha para você ver. Tem a parte de cima, que Freud chamou de consciente. Pensa no iceberg. Essa parte todo mundo vê. Todo mundo acessa, todo mundo consegue enxergar. Agora tem uma parte de baixo aqui que você tem que chegar lá na beira do navio e falar assim, opa, peraí, deixa eu observar. Deixa eu tentar enxergar o que está aqui. Se você fizer uma força, se você se esforçar um pouquinho, você enxerga o que está aqui. Isso Freud chamou de pré-consciente. Então, pré-consciente é esse pedacinho aqui, ó. Vou até colocar aqui. Então, olha para vocês verem que interessante. Então, Freud já deu a gente tem já dois conceitos. Você tem o consciente, essa parte facilmente acessível que eu vejo do iceberg. Você tem o pré-consciente, que é essa parte que você consegue observar. Se você fazer um focinho, se você se inclinar um pouco e olhar para baixo, você vai conseguir ver. Só que existe aquele pedaço lá embaixo. Esse pedaço aqui embaixo, ó, que se você for olhar um iceberg, é a maior parte dele, é a parte que eu não consigo observar. Então, essa parte que eu não consigo observar, que não está acessível para minha consciência observar, Freud deu o nome de inconsciente. Então, olha que interessante, pessoal. Nós já temos algumas analogias bacanas, uma boa forma de observar o aparelho mental. Se isso aqui for sua mente, se esse iceberg for sua mente, olha que interessante. Eu tenho a parte de cima, que é a parte que eu consigo ter consciência da minha mente, é a parte que eu consigo acessar. Eu consigo ir lá nas gavetinhas da minha memória e acessar facilmente tudo que está aqui na consciência, certo? Isso é a consciência. Eu tenho aquela parte que eu tenho que exercitar um pouco mais a minha memória, mas se eu exercitar eu consigo acessar também, que é a pré-consciência. E eu tenho uma terceira e última instância, que é o inconsciente, que eu já não consigo acessar de uma forma direta. Eu não chego até aqui de forma direta. Se você está em um barco e tenta saber o que está aqui, olhando diretamente, você não consegue acessar. Essa analogia de Freud ela é maravilhosa. Por que ela é maravilhosa? Que ela
explica claramente a nossa mente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos começar um pouquinho sobre o consciente. Se vocês observarem, o que é o estado consciente? Freud, quando ele escreve, ele usa esse termo de duas formas. Ele escreve para representar um lugar na nossa mente, ou seja, quando ele está falando da primeira tópica, que ele está falando de um mapa da nossa mente, ele fala assim, ó, é o consciente. Por que o consciente? Porque esse o ele dá a ideia de lugar. Então ele está falando assim, ó, existe o lugar consciente, existe um lugar na nossa memória que eu consigo acessar o conteúdo desse lugar. É como se a gente imaginasse um cômodo de uma casa de vocês, de um escritório, e essa gaveta da sua mente, você tem a chave e acesso a hora que você quiser. Exemplo, vocês estão assistindo a aula aqui agora. Eu espero que vocês estejam assistindo, que vocês estejam conscientes. Se a minha aula estiver muito chata, vai ter gente que já não vai estar tão consciente. Mas eu espero que vocês estejam conscientes e tomando nota dessa aula. Então, olha para vocês verem. Na medida que eu estou falando, vocês estão acessando informações. Exemplo, vocês estão acessando a memória de vocês para decifrar o que eu falo. Eu uso um termo, vocês têm que ir lá na memória de vocês e dizer assim, oh, mas peraí, o que ele está querendo dizer com isso? Quando ele está falando de iceberg, deixa eu ir lá e me recordar o que é um iceberg. Tá vendo que existe um movimento dentro do seu aparelho mental que você controla? Você leva a sua mente para onde ela quiser ir? Para onde você quiser que ela vá, na verdade? Tá vendo que esse movimento ele é consciente? Você faz com que esse conteúdo ele seja acessado da forma como você quiser. Essa parte aqui é uma parte que está totalmente à sua disposição. Então, o consciente, esse conteúdo que está aqui dentro, você acessa esse conteúdo, certo? Ele é fácil de você acessar, ele está disponível para você. Aqui você consegue acessar ele tranquilamente, certo? Por quê? Porque está fácil de se lembrar. Se eu virar para você e perguntar só qual o seu nome, você vai lá na sua memória e vai me contar seu nome. Está consciente. Faz sentido? Olha para você ver. Então, como uma espécie de localização. Vamos dividir todos os nossos processos mentais em locais. Existem processos mentais conscientes, processos mentais e pré-conscientes e inconscientes. E se eu transformo isso em gavetas, tem conteúdos que estão na gaveta da consciência, conteúdos na gaveta do pré-consciente e conteúdos na gaveta do inconsciente. Então essa aula, você está lá acessando vários conteúdos que estão disponíveis na mente de vocês. Vocês estão aqui comigo agora. Faz sentido? Beleza, mas vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos supor que vocês estivessem em análise comigo, certo? Agora não estou falando mais dessa aula. A aula é um ótimo exemplo da consciência, do consciente, de acessar o conteúdo que está disponível para você. Mas vamos pensar que agora vocês não estão mais na minha aula, vocês estão numa análise comigo. E aí a gente está conversando e falando sobre experiências traumáticas que você pode ou não ter vivenciado. E aí você está tentando recordar o que aconteceu com você, por exemplo, há 2 semanas. Há 2 semanas atrás, pessoal, o que estava acontecendo com você? Você viveu um monte de coisas. No dia exato de 2 semanas atrás, você estava consciente, certo? Só que chega uma hora, o que aconteceu? O seu dia terminou. E você precisa se preparar, o seu aparelho mental precisa se preparar para o dia seguinte. E o que esse conteúdo da consciência faz então? Ele desloca, ele é reprimido, ele segue em direção ao nível menos consciente. Por que isso tem que acontecer, pessoal? Pense comigo o seguinte, imagina se toda a vivência de vocês, do dia 1, do dia que vocês nasceram, ou até interuterina, até o dia de hoje estivesse disponível na sua consciência, você estaria louco. Imagine se todas as informações de tudo que você conversou, tudo que você viveu, tudo que passou na sua vida, tivesse disponível na sua cabeça agora. Não dá, né? Não dá, a gente tem uma capacidade de consciência limitada. Então, o que o seu aparelho mental faz para te preparar para um novo dia, durante o sono REM, durante a noite de sono que você tem? Manda essa experiência para o nível inconsciente.
Então é bem provável que experiências que você viveu há 2, 3 semanas atrás, ou já está aqui no inconsciente, ou está nesse processo de deslocamento para o inconsciente, certo? O que vai definir qual conteúdo vai ficar aqui e qual conteúdo vai ficar aqui? É a necessidade desse recurso. É a necessidade que o seu aparelho mental tem de manter essa experiência no plano consciente ou não. E também, óbvio, a energia que essa experiência tem. Se for uma energia de pulsão de vida, uma energia de pulsão de morte, isso eu vou explicar em um outro vídeo para vocês. Mas, enfim, o que eu quero que vocês percebam é que existe uma experiência que é vivida na consciência e que assim que você dorme, assim que você cessa o seu dia, esse conteúdo ele tem que ser reprimido. Ele tem que ser elaborado. Por quê? Porque senão você vai ficar louco com tanta informação na sua consciência. Tranquilo? Então, quando eu falei para vocês que em análise eu peço para você voltar numa semana atrás, há 2 semanas atrás, para a gente lidar com um conteúdo angustiante ali na sessão, provavelmente eu estou querendo que você acesse a sua pré-consciência. É um conteúdo que ele não está aqui disponível no seu consciente mais, porque já passou alguns dias, mas você ainda consegue se recordar dele, porque não tem tanto tempo, então ele ainda não desceu para o inconsciente, se é que vocês conseguem entender essa analogia. Ele ainda está disponível para você desde que vocês façam o esforço para chegar à beira daquele navio metafórico que eu dei o exemplo para vocês e force um pouquinho as vistas. Se você consciente forçar um pouquinho o seu processo de memória, você vai conseguir acessar esse conteúdo, porque ele ainda está no estado pré-consciente. Por que é pré-consciente? Porque ele não estaria ocupando a energia da sua consciência se você não estivesse se esforçando para recordar dele. Entende isso? Ele é disponível para você. Esse conteúdo que está aqui, pessoal, ó, vou pegar um outro pincel. Esse conteúdo que está aqui, ele está disponível para você, só que você vai ter que ter um certo esforço para alcançá-lo. Ele já não está na superfície, mas ainda está perto da margem, entende? Ele ainda consegue, você ainda consegue enxergá-lo, basta se esforçar um pouquinho, basta ter um exercício mental que você consegue acessar esse conteúdo. A gente chama isso de pré-consciente. Tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Não é difícil, né? Então vamos lá. Recapitulando, rapidinho. Consciente, aquelas experiências, aqueles processos mentais que estão disponíveis para vocês acessarem agora. Então, quer lembrar do seu nome, quer lembrar da sua idade, quer lembrar do nome da sua esposa, quer lembrar do seu serviço, da habilidade que você precisa ter para executar o seu serviço agora, nesse exato momento, isso está disponível para você. Está sempre na sua consciência disponível. Agora, tem alguns conteúdos que não é tão útil, você não repetiu tanto, você não tem aquilo como experiência necessária de ser revivenciada a todo instante, esse conteúdo vai indo para o pré-consciente. Quanto menos você vivencia esse conteúdo, mais inconsciente ele fica, certo? Então, olha, é um processo de uma experiência consciente ficar cada vez mais inconsciente. Aqui eu dei um exemplo para vocês de uma experiência que aconteceu há 2 semanas atrás, que você consegue se esforçar e acessar esse conteúdo. Mas em uma experiência que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Uma experiência que aconteceu quando você era uma criança, por exemplo. Se eu virar para você e perguntar como foi o seu aniversário de 5 anos de idade, será que essa informação está aqui? Será que essa informação está aqui? Ou será que essa informação está aqui? Entende que não é que essa informação ela não é importante para você. Ela é extremamente importante, é o seu aniversário, é um marco da sua vida. Só que não é relevante para o seu estado consciente desse momento. Então esse conteúdo ele não fica disponível para você agora, porque você precisa desse espaço que é limitado, é o menor espaço do seu aparelho mental, para aquilo que você vai usar no seu dia a dia. Então essa informação não é que ela sumiu, porque a ciência até hoje não conseguiu comprovar o limite do nosso aparelho mental para armazenar informações. A gente tem uma dificuldade de acessar o conteúdo armazenado, mas não de armazenar, né? Existem experimentos que mostram que
Às vezes a gente se recorda de experiências muito, vamos dizer assim, primitivas. A gente se recorda dos primeiros meses, às vezes durante um sonho. Então, esse conteúdo ele está lá. A gente só não consegue acessá-lo ou tem uma certa dificuldade de acessá-lo, certo? Então, esse aniversário seu de 1 ano, de 5 anos, ele, quando você tinha 1 ano, ele estava aqui. Só que você foi fazendo 2, 3, 4, 5, 5 anos, ele já está aqui. Não é mais importante esse aniversário a ponto de você manter essa experiência totalmente viva no seu consciente. E aí essa experiência passa a ser uma experiência inconsciente. Passa a ser um conteúdo que está armazenado na sua inconsciência. Faz sentido? E aí você consegue ter um aparelho mental minimamente saudável. Um aparelho mental que tem conteúdos armazenados na consciência, conteúdos armazenados no inconsciente e conteúdos armazenados na inconsciência. Certo? Aqui eu falei errado, né? Conteúdos no pré-consciente. Tranquilo? Então, consciente, pré-consciente e inconsciente. Assim eu consigo ter uma ideia de uma forma gráfica, de uma forma teórica que Freud fez sobre como é a minha mente. Então eu tenho uma parte menor, que é a parte que eu acesso a qualquer hora. Então tudo que tiver na minha consciência eu acesso agora, se eu quiser. E você também. Agora a gente tem uma parte um pouco maior, mas que não está tão disponível para a gente. Eu preciso de um certo esforço para acessar esse conteúdo. E eu tenho a maior parte. Observem para vocês verem. Essa é a maior parte do nosso aparelho mental. Qual é a maior parte do nosso aparelho mental? Inconsciente. E aqui que está a cereja do bolo da psicanálise. A psicanálise ela trabalha com a ideia do inconsciente, com a ideia de que existe um plano mental onde existe muito conteúdo da nossa vida armazenado e esse conteúdo ele afeta a nossa vida de alguma forma. Ele está em contato não direto, mas de forma indireta com a nossa vida. Mas aí vocês vão falar assim, olha, Dejo, mas você acabou de explicar que se o consciente mandou, se o conteúdo da consciência foi reprimido para o inconsciente, eu não vou ter acesso a ele mais. Não diretamente. Não observando, não chegando na margem, mas existem formas com que esse conteúdo ele escapa. Existem motivos para ele estar aqui e existem motivos para ele escapar. E é isso que a gente vai entender um pouco mais agora. Tranquilo? Mas primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte, que existe o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Faz sentido? Olha que precisa que interessante, pessoal. Então, quando Freud coloca o artigo, né? E ele utiliza, olha, eu tenho o consciente. Ele pega aqui e fala assim, ó, o consciente. Quando eu falo o consciente, ele está dizendo que isso aqui é um lugar, certo? Mas quando a gente fala assim, ó, eu estou inconsciente ou estou consciente, agora entende que existe uma diferença entre o lugar e o estado mental que o sujeito se encontra. E aí eu preciso explicar para vocês essa distinção, que existe o estado mental consciente, o estado mental pré-consciente e o estado mental inconsciente. Vamos lá? Vamos entender? Então vem comigo. Desculpa a rabisqueira, tá, pessoal? Mas é uma forma que eu tenho para poder ir fazendo a aula ficar um pouco mais didática. Mas vamos lá entender então. Quanto ao consciente. O que é o consciente? É o sujeito que está acordado. É o estado mental do sujeito. Quando eu viro para vocês e falo assim, olha, eu estou consciente do que eu estou fazendo. Eu estou virando para vocês e estou dizendo assim, olha, peraí, eu sei o que eu estou fazendo. Existe o meu juízo de valor está pleno. Eu entendo os riscos por trás do que eu estou fazendo. Eu entendo os benefícios por trás do que eu estou fazendo. Ou seja, eu tenho total clareza do que está acontecendo na minha vida, no mundo ao redor. Eu estou consciente para comigo e para com o mundo. Eu estou consciente, eu sei que eu estou dando uma aula para vocês. Entendem isso? Então, isso é consciência. Eu estou acordado, eu estou consciente, eu estou dando uma aula para vocês, certo? Eu sei que eu estou fazendo isso. Eu sei que a realidade é essa, é objetivo, está posta.
eu estou dando uma aula. E isso é consciente. Tranquilo? Só concordam comigo que existe um estado pré-consciente? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Minha aula. Se essa aula estiver ficando muito chata, se eu estiver teorizando demais, se eu estiver complicando demais essa aula, talvez alguns de vocês possam dizer assim: meu senhor, que tédio. Que eu estou perdendo meu tempo aqui? E mesmo com isso, vocês estiverem insistindo em assistir essa aula, é bem provável que vocês já estejam um pouco sonolentos, porque não é isso que o TED faz. O TED ele não deixa você um pouco mais sonolento, um pouco mais desatento, um pouco menos. Olha que interessante aqui, ó. Um pouco menos consciente. Quanto menos consciente você estiver, mais pré-consciente você está. Por quê? Porque eles são polos totalmente antagônicos. Eu tenho um estado de consciência que ele vai rebaixando, e à medida que eu vou rebaixando esse estado de consciência, eu vou ficando cada vez mais inconsciente. Se a minha aula estiver chata, vocês vão desenvolver um pouco mais de sono, tédio, e cada vez mais vocês vão estar dispersos ao que eu estou falando. E às vezes até ó, quase dormindo, né? E esse dormindo, por que que eu falo que é pré-consciente? Esse quase dormindo. Porque por mais que minha aula esteja chata, alguma coisa você está absorvendo daqui. Alguma coisa. Não é muito não, porque você não está muito interessado, mas alguma coisa está vindo. Mas outra coisa que está passando pela sua cabeça é o conteúdo que está aqui. Ó. Você está sendo influenciado ao mesmo tempo por experiências conscientes e por experiências inconscientes. Ou seja, ao mesmo tempo você está absorvendo os conteúdos que estavam aqui com o conteúdo que está aqui e forma essa área que margeia. Por que que isso acontece, pessoal? Porque é aquele estado onde você não está nem dormindo nem acordado. Você não está absorvendo tudo que está aqui porque você está num plano quase que dormindo, quase que inconsciente. Então você pega um pouquinho, você pega alguns lapsos do que eu falei, mas ao mesmo tempo você já está viajando na maionese com as experiências da fantasia e da memória que você está tendo enquanto o sono já está vindo. Esse é o estado de pré-consciente. É um estado onde eu nem estou acordado e nem estou dormindo. Existem outros exemplos de comportamento humano que é pré-consciente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos falar de veículos. Para quem dirige, seja uma moto, seja um carro, seja uma bicicleta. Se eu virar para vocês e falar assim, ó, como é que vocês dirigem esse veículo? Vocês param e prestam atenção em tudo que você está fazendo? Tudo que você está fazendo ali é consciente? Dirigir? Deixa eu dar um exemplo. Vocês estão dirigindo lá para os carros manuais. Você entra no seu carro e fica pensando, peraí, eu vou colocar a primeira, peraí, eu tenho que tirar o pé da embreagem ao mesmo tempo acelerar, eu tenho que lembrar de tirar o freio de mão, eu tenho que lembrar de arrumar o cinto. Você fica pensando em tudo isso? Não. O que você faz? Você simplesmente faz esses atos. Esses atos, eles não dependem, não consomem uma energia tão grande da sua consciência, uma tensão tão grande das suas faculdades mentais para ser realizado. Por quê? Você já repetiu isso tantas vezes que isso já ganhou um lugarzinho definido aqui, ó, no seu pré-consciente. É uma atividade que você não precisa ter tanta atenção para fazer, mas ao mesmo tempo também não pode esquecer. E por isso que ela fica armazenada aqui, ó. Certo? Aqui no seu pré-consciente. Certo? Então, dirigir, fazer um arroz, uma comida, aquilo que você faz com bastante frequência, aquilo que você faz de forma muito natural, são atividades pré-conscientes. São experiências de pré-consciência, experiências que você faz com naturalidade. Entende? Então, olha para você ver. Eu falei para vocês que existe um lugar chamado pré-consciente que tem conteúdos pré-conscientes armazenados lá. Mas também existe uma pré-consciência que é um estado mental. É um estado onde não estou tão atento, porque eu não preciso estar tão atento para fazer essa atividade. Entende isso? Tranquilo? Isso é a pré-consciência. Então, um estado onde você está meio ali sonolento, um estado onde você está fazendo uma atividade que não requer tanta atenção, isso é a pré-consciência. Só que existe o inconsciente, né? Tá acabando espaço na minha folha, eu rabisquei por todo lado, né?
existe o inconsciente, e esse inconsciente que eu estou falando agora é um estado mental, não um lugar, entende? Aqui eu tinha falado primeiro para vocês assim, ó, o consciente, né? O lugar consciente. Agora eu estou falando de estar consciente. Eu estava falando de o lugar pré-consciente, a localização pré-consciente, o lugar inconsciente. Agora eu estou falando de o estado inconsciente. Faz sentido? O estado mental. Qual que é o estado mental inconsciente? É quando você não está consciente dos seus atos. Qual o momento da nossa vida que a gente não está consciente, que as nossas faculdades mentais não estão sob nosso controle, que eu não sei o que se passa ali, é uma coisa meio caótica, meio desordenada, eu não tenho controle quase nenhum, ou se eu tenho controle é mínimo. É o inconsciente, é quando eu estou dormindo. Não é isso? Pensem para vocês verem. Vocês controlam o sono de vocês, vocês vão falar assim, ai, David, eu tive um sonho que eu controlei aqui. Por que você teve um sonho que você controlou? Porque você não conseguiu atingir um sono REM. Aqueles sonhos que você controla é um sonho onde você não conseguiu um rebaixamento da sua consciência a ponto de ficar inconsciente, que é o que você precisa para descansar. Você estava dormindo aqui, ó. Na verdade, você dormiu mal. Porque se você tivesse dormido bem, você estava inconsciente e o seu aparelho mental ele estava operando sobre você e você não estava nem vendo. E aqui que vem a cereja do bolo que eu falei para vocês de Freud. Porque Freud veio defender essa bandeira que existe conteúdos aqui nesse lugar inconsciente que você não controla, que às vezes você nem lembra que existe, às vezes você nem sabe que esse conteúdo está ali, mas que esse conteúdo ele opera sobre você. E se você discorda disso, acha que isso é muita teorização, é uma conspiração muito grande, me explique como que funciona um sonho. Por que que no sonho você faz coisas inimagináveis? Por que que no sonho você se lembra de pessoas, de situações que de forma nenhuma você conseguiria acessar estando consciente? Por que que você tem sonhos com representações que nem você consegue dar sentido, ser um suporte de um analista? Aquele conteúdo ele está operando em você, ele está influenciando sua vida, ele está o tempo todo pulsionando, ele está o tempo todo com você. Você só não tem consciência disso. Você só não consegue enxergar isso, porque ele está muito profundo. O seu iceberg mental ele está lá embaixo. Não adianta você inclinar para observar. Não adianta você se esforçar na sua memória para enxergar, porque esse conteúdo está inconsciente. Esse conteúdo ele pode sim escapar, tá, pessoal? Ele pode sim, vamos dizer assim, assumir a consciência. Ele pode sim atingir um nível consciente, onde eu consigo perceber essa experiência que está guardada aqui embaixo, mas nunca de forma direta, sempre de uma forma indireta, com uma nova roupagem, com uma nova identidade. Esse conteúdo aqui ele não pode ser acessado de forma direta. O nosso aparelho mental ele impede que isso aconteça. Por quê? Porque ele tem essa distribuição. E se existe um conteúdo aqui embaixo que você não acessa, e mesmo assim você sonha, mesmo assim você tem vivências com esse conteúdo, significa que tem uma energia concentrada muito grande nesse conteúdo. E você só vai conseguir se livrar desses sonhos, só vai conseguir, enfim, elaborar essa experiência depois que você der sentido para isso. Depois que você transformar esse conteúdo em consciente. Depois que você conseguir fazer com que esse conteúdo vá para cá. Só que, como eu falei para vocês, esse conteúdo não vai direto, então ele vai ter que ir de forma indireta. E é o papel do analista. O papel do psicólogo que trabalha com psicanálise, e até o papel do próprio psicanalista, é isso. É te ajudar a elaborar essas experiências que são sintomáticas, essas experiências que são geradoras de angústia e sofrimento, que estão guardados no seu inconsciente e você não consegue resolver da sua vida. Por que você não consegue resolver? Porque você nem sabe que existem. Você nem tem consciência do que existem. Então, só o processo mental que consegue ajudar tudo isso. E aí vocês podem dizer para mim o seguinte, Dejo, mas o que tudo isso tem a ver
com o desenho. Para explicar isso para vocês, para mostrar de forma didática, eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Eu vou desenhar um iceberg, certo? Então, olha aqui, ó. Eu tenho meu iceberg de novo, tranquilo? Só que agora, nós não vamos falar de uma forma tão genérica, não. Vamos pegar um exemplo para poder ilustrar melhor isso aqui, tá bom? Qual exemplo é esse? Eu vou pegar um exemplo de um adolescente, certo? Então, esse aparelho mental é de um adolescente. Então, esse aparelho mental aqui agora, aquele mesmo que eu ilustrei para vocês, é de uma criança. Vou colocar aqui, ó. Adolescente, né? 15 anos é criança, né? Então, vamos lá. Um adolescente de 15 anos de idade. Vamos supor que esse adolescente de 15 anos de idade chegou no meu consultório ou chegou em qualquer profissional de saúde mental aí, né? Um professor também, um psicopedagogo, enfim. Chegou com uma seguinte informação. Ele está sofrendo uma crise de ansiedade sempre que ele passa próximo a um ambiente escuro. Sempre que ele vê um ambiente escuro, ele está sofrendo. Então, eu vou colocar esse asterisco vermelho aqui para vocês entenderem que isso aqui é um sofrimento, é um sintoma, é uma angústia, é uma experiência consciente que esse indivíduo está vivenciando. Não é consciente? Olha para você ver, ele passa por um ambiente escuro e sofre por aquilo. Só que aí eu pergunto para essa criança e falo assim, ó, cidadão, por que você está sofrendo com o ambiente escuro? Não tem nada ali não. Não tem nada ali, é só você acender a luz, você vai ver que não tem nada. Só que esse adolescente lá, mesmo acendendo a luz e vendo nada, a hora que ele apaga a luz de novo, ele volta a ficar com medo. Ele volta a ter aquela crise de ansiedade, às vezes um pânico. Qualquer sintoma ansioso que a gente possa colocar nessa situação para ilustrar. E aí, você pergunta para aquele adolescente, ele não sabe te explicar. Ele fala assim, olha, David, eu não faço ideia da onde que veio esse medo. Eu simplesmente sinto. E é sempre que eu vejo esse tipo de ambiente escuro. É um quarto fechado, com uma cama de solteiro. Ele dá as características direitinho do ambiente escuro que gera esse sintoma nele, que gera esse sofrimento dele. Só que esse indivíduo ele não consegue descrever, ele não consegue falar da onde que veio esse medo. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e peço para esse indivíduo, dentro de uma atividade consciente, para ele desenhar, para ele reproduzir para mim tudo que vier na mente dele sobre essa experiência. Tente ilustrar o que você está sentindo, desenhe para mim o que você está sentindo. Eu peço para esse adolescente de 15 anos. E aí o que ele faz? Ele pega esse movimento, que é algo que ele não consegue descrever verbalmente, e faz uma atividade consciente, que eu estou pedindo para ele fazer, que é um desenho. Certo? Quando eu pego esse desenho e vou observar, que é uma atividade consciente que ele está fazendo, eu vou observar, esse desenho tem muito mais elementos do que o que ele me descreveu. Esse desenho, quando eu falo assim, desenha o seu medo para mim, desenha a experiência que te assustou para mim, e eu vou olhar esse desenho desse indivíduo, eu vejo que tem um objeto específico naquele desenho, eu vejo que tem uma marca definida naquele desenho, eu vejo que tem uma pessoa com o gênero definido naquele desenho, eu vejo que existem cores ilustrando aonde existe o sofrimento naquele desenho, eu vejo toda uma reprodução. Aquele desenho falou para mim muito mais do que esse indivíduo conseguiria de forma consciente. Mas como se é uma atividade consciente? É porque, na verdade, quando eu peço o indivíduo para poder fazer um desenho, o desenho é uma atividade tão natural, é uma atividade tão simples de se realizar, que é como se fosse aquele dirigir o carro que eu expliquei para vocês agora há pouco. Esse indivíduo ele começa a fazer isso aqui de forma consciente. Só que rapidinho essa atividade ela passa a ser pré-consciente. Essa atividade ela começa a ser influenciada por mecanismos que aquele indivíduo nem pensou em desenhar. Ele começa a desenhar e a hora que ele vê aquela folha está repleta de elementos que hora nenhuma passou pela mente dele fazer. Simplesmente apareceu no desenho.
Por quê? Porque ele fez aquele desenho com tanta naturalidade que aquilo, o aparelho mental dele parou de se preocupar com aquela atividade. Parou de pensar que o conteúdo daquele desenho deveria ser só o conteúdo que está nessa parte de cima do iceberg, certo? Então, o que Freud chamava de sensor, que é uma luzinha vermelha que o aparelho mental fala assim, opa, não acessa esse conteúdo não. Esse conteúdo gera sofrimento. É uma barreira, um guardião desse conteúdo que está aqui embaixo, ele dorme no serviço. Por quê? Porque ele acha que isso não é uma ameaça. Ele acha que quando o sujeito está desenhando, não é algo relevante, não é algo que vai despertar um risco para ele. Não é algo como se eu virasse para essa criança e falasse assim, ó, vem cá, vamos tentar lembrar de como que foi a primeira experiência traumática que você teve com a figura azul. Vai ligar um monte de luz vermelha na cabeça dessa criança. Sabe aquele sinal daquelas usinas que a hora que tá dando algum pano acende um monte de luz vermelha? Por quê? Porque o aparelho mental, se aquele conteúdo não tá aqui embaixo, ele tá aqui embaixo por algum motivo. E o motivo normalmente é para preservar o aparelho mental do sujeito. Se você ficasse com esse conteúdo aqui na consciência a vida toda, ele ia ficar louco, ele ia angustiar. Lembra do exemplo que eu dei para vocês da memória? Imagina, eu falei para vocês de uma memória básica, como o aniversário, mas imagina uma informação negativa. Imagine um trauma. Imagine um trauma violento que uma criança tenha sofrido quando era, sei lá, tinha 3, 4 anos de idade. Imagine se daquele momento para frente ela sempre tenha que conviver com essa experiência 100% vivida no seu plano consciente. Não dá, certo? Então o aparelho mental precisa pegar isso aqui e colocar lá embaixo. E é o que ele faz. Só que esse conteúdo que está lá embaixo, ele está saindo sem que esse sensor perceba. E ele está brotando lá como o medo do escuro, certo? Então, vamos começar a entender esse processo que faz esse loop infinito até o analista chegar e interromper. Mas vamos lá. Então, estava aqui, né? Medo do escuro, pedi para desenhar, o desenho começou a ser manifestado com elementos que não são só conscientes. Porque o aparelho mental preocupou-se, não, esses conteúdos é só um desenho, é despercebido. Só que quando a gente faz algo de forma sem pensar, a gente está fazendo de forma pré-consciente, certo? Lembra que eu expliquei para vocês como, por exemplo, dirigir o carro? Só que lembra que eu falei para vocês que o pré-consciente, que é essa parte aqui, ó, isso aqui é o pré-consciente, lembra? Esse pedaço aqui. E olha para você ver, o pré-consciente, ele é repleto de águas inconscientes, mas ele também é repleto de águas conscientes. Então, esse desenho, que é uma atividade feita de forma despretensiosa pela criança, começa de forma racional e vai para algo despretensioso, começa a ser contaminado por esse conteúdo que está aqui. Esse conteúdo, ele encontra uma brecha para escapar através do desenho. Então, o desenho, ele é um disfarce, ele é uma forma como o conteúdo angustiante que está lá guardado saia para fora. Porque esse conteúdo vai sair e, teoricamente, não vai ser percebido pelo sujeito na consciência. Entende isso? Então, o desenho ele é impregnado com isso. Aí eu analiso esse desenho e vejo que tem muito mais elementos do que esse. Por quê? Porque o desenho consciente, o desenho que a criança controla cada característica, ela está fazendo simplesmente para se livrar da atividade. Mas quando ela fica à vontade, faz aquele desenho de forma livre e solta, ela se permite soltar esse conteúdo inconsciente. E é aí que eu consigo decifrar o que realmente estava acontecendo, o que realmente isso significa. Por quê? Olha para você ver o link, como é que começou. Medo do escuro, aí eu peço para desenhar. O desenho me traz o medo do escuro, mas também me traz outras informações. Essas outras informações eu vou puxar na análise. Então pense comigo aqui, ó. A criança desenha para mim, ela falou que está um medo escuro. Mas quando ela descreveu para mim, em nenhum momento ela falou que esse medo escuro tinha uma pessoa. Só que no desenho tem uma pessoa. Aí eu viro para ela e falo, olha, mas quem é essa pessoa? Aí eu vou me aproximando cada vez mais do sintoma real. Isso aqui é o que a gente chama de sintoma manifesto. Isso aqui é o que a gente chama de sintoma real.
O sintoma manifesto é aquilo que a consciência consegue deixar ser vivenciado. O sintoma real que está guardado lá dentro. E esse aqui angustia muito o sujeito. Quando eu chego aqui e faço esse indivíduo lidar com esse conteúdo, por mais que ele vá sofrer com isso, por mais que ele vai se angustiar com essa experiência, agora não é mais uma criança de 4 anos de idade. Agora é uma criança de 15. É um adolescente, é um quase adulto, certo? É um pré-adulto aí. Esse pré-adulto consegue ressignificar isso aqui, certo? Esse pré-adulto consegue trazer esse conteúdo angustiante para a consciência e lidar com ele. Aquela criança de 4 não. O aparelho mental precisou pegar essa experiência e jogar ela aqui para o inconsciente para esse indivíduo conseguir levar a vida dele. Mas essa experiência, ela está tomando muita energia desse sujeito aqui embaixo. E para que ela pare de tomar energia e fique escapando de alguma forma para a consciência em forma de um sintoma, eu preciso lidar com ela. Eu preciso pegar ela inteira e trazer para cima. Só que eu nunca consigo isso de forma direta. Eu sempre preciso isso através de uma forma indireta. E o desenho é uma das formas indiretas que a análise pode nos permitir. Freud utilizava, juntamente com outros recursos, a livre associação de ideias. A livre associação de ideias era a ferramenta que Freud usava para poder fazer esse movimento contrário, da consciência para o inconsciente. Mas nós evoluímos como ciência e existem outros teóricos que também utilizou outras ferramentas, como, por exemplo, o desenho, que faz esse mesmo processo. Faz com que eu acesse esse conteúdo. Entende? Vocês podem virar para mim e perguntar o seguinte: David, eu entendi. Eu entendi como que o sintoma manifesto, como que através do sintoma manifesto, usando o desenho, você chegou no sintoma real. Mas como que esse sintoma real aqui virou esse manifesto no primeiro momento? Aí, pessoal, outras aulas que eu tenho que dar para vocês sobre mecanismos de defesa e as formas como o aparelho mental tem para poder fazer esse movimento aqui, ó, de conteúdo saírem daqui, vir para cá, de conteúdo vir para cá, voltar para cá, passar pelo pré-consciente, às vezes não passar pelo pré-consciente. Existem vários processos mentais que acontecem, certo? A única coisa que eu quero que vocês registrem hoje é o seguinte, é que o processo de um conteúdo ascender a consciência, sair do inconsciente e ir para a consciência, nunca vai ser de forma direta. Sempre vai ter algum atravessador. E nesse caso aqui é o desenho. E somente o desenho, nesse caso aqui, foi capaz de extrair esse conteúdo. Então o desenho é sim muito rico se a gente conseguir entender a sua finalidade. A gente não pode atribuir ao desenho um significado e uma importância maior do que ele tem, mas também a gente não pode subestimar essa ferramenta tão rica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, inscreve-se no nosso canal, dá uma curtida, dá um comentário, isso nos ajuda muito, pessoal, e nos motiva a criar mais conteúdos como esse. Um forte abraço e fique com Deus.